Olhe, preste atenção no vídeo de hoje para você compreender o tamanho do desespero dos bolsonarentos com a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Bem, se eles já queriam tirar a maior pedra do sapato deles, que é Xandão, imagine se Dino for sabatinado para o STF. Eles sabem que a tora vai engrossar e por isso estão compartilhando esse vídeo nas suas redes bolsonarentas. Você é comunista? Graças a Deus. Socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava. Os 10 Mandamentos de Lênin. Em 1913, Lênin escreveu um decálogo que apresentava ações táticas para a tomada do poder. Muitos acreditam que a inspiração veio diretamente do inferno. 1. Corrompa a juventude para que a sociedade aceite uma libertinagem sexual. 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. 3. Divida a população entre si, para que todos se odeiem. 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes. 5. Fale sempre em democracia e em Estado de Direito. Mas quando tiver oportunidade, tome o poder sem qualquer escrúpulo. 6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem da sua própria nação, especialmente no exterior, e provoque o pânico na população falando de inflação. 7. Promova greves mesmo ilegais nas indústrias vitais do país. 8. Promova distúrbios e contribuam para que as autoridades não as coíbam. 9. Contribua para a perda dos valores morais, da honestidade e da crença nos políticos, desmoralizando os que seguem os valores conservadores de família, entre outros, isso para promover o caos. 10. Catalogue todos que possuem armas de fogo, para que no momento oportuno sejam confiscadas, não dando qualquer possibilidade à resistência de uma ditadura. Eu faço aquilo que Lênin recomendava. E aí, gente, acabou, né? Eles descobriram o nosso plano. O que é que vocês acham? Que existe realmente esses 10 mandamentos de Lênin, hein? Coloque logo aqui antes de eu explicar. Você acha que isso pode ser real? Ou será que não? Então veja, segundo esse vídeo, existe um tal Decálogo de Lênin, que é uma lista atribuída ao líder soviético que traz orientações como corrompa a juventude, controle os meios de comunicação e divida a população em grupos antagônicos. Bem, já dá para imaginar, né? Na realidade, esse texto, qual foi produzido o vídeo, é uma farsa que circula em inglês, ao menos desde a década de 40. Não existe qualquer indícios de que o Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa de 1917, seja o autor desse tal texto, desse tal decálogo. E olha o que disse ao Estadão o professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. O professor é o Oswaldo Luiz Angel e ele é especialista em história contemporânea. Ele fala: isso não tem nem pé nem cabeça. Obviamente não aparece em qualquer compilação de texto de Lênin que tenha pelo menos o mínimo de seriedade. Já o professor da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, o Anderson Del, que é coordenador do Núcleo de Estudos de Ontologia Marxiana, também afirmou que o texto é uma invenção e ele diz: não há qualquer referência a esse tipo de proposição na longa obra de Lênin. Da mesma forma, não é possível deduzir tais absurdidades em seu pensamento. Olhe, meus Herculoides, esse tal Decálogo de Lênin é uma adaptação de um texto em inglês que tem o título Communist Rules of Revolution, quer dizer, as regras comunistas para uma revolução, que foi traduzido para o português. Trata-se de um boato antigo que circula aí nos Estados Unidos e que pode ser lido na íntegra na checagem do site norte-americano Snopes de agosto de 2013. E é lógico que a publicação original desse texto não indica a autoria, não sabe quem foi que criou esse texto e só posteriormente foi atribuída a Lênin. As supostas regras comunistas não é de hoje, circula na internet com a alegação de que é uma cópia do documento que havia sido obtido por aliados dos Estados Unidos em maio de 1912, lá na Alemanha, logo depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Mas é claro que essa mentirinha, essa história, essa fake news não passa de uma fraude popular duradoura, aquela
e vai por anos. E isso de acordo com uma reportagem de um jornal que você até conhece, deve ter ouvido falar, o The New York Times, publicado em 10 de julho de 1970. Faz tempo. Ah, bom! Olha o que a reportagem diz. Toda essa reprodução das regras afirma que elas foram capturadas de comunistas por oficiais aliados em maio de 1919, lá na Alemanha. Só que nunca são dados nem nomes e nem endereços. Os arquivos nacionais, a Biblioteca do Congresso e as universidades do país não têm nenhuma cópia ou vestígio desse tal documento. E essa também foi a conclusão do historiador Paul F. Ball Jr. e do cientista político John George, que são autores do livro They Never Said a Book Fakes Quote, Misquote and Misleading Attribution. Quer dizer, eles nunca disseram isso, um livro de citações falsas, citações erradas e atribuições enganosas. E ele foi publicado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em 1989. Você é o bichão mesmo. E eles falam em um dos capítulos do livro que as regras comunistas são claramente falsas e não soa nem um pouco como 1919. A origem do boato, segundo o livro, seria de uma publicação britânica de 1946 denominada New World News. Anos depois, a farsa ganhou popularidade nos setores de extrema direita dos Estados Unidos no meio do contexto da Guerra Fria. E olhe, para suas conclusões, os autores fizeram busca detalhada nos arquivos da CIA, do FBI, do Subcomitê de Segurança Interna no Senado e da Biblioteca do Congresso. Miserável. Se você chegou até aqui nesse vídeo, ou se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, ou você também pode virar membro para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, de resolver de mistério e principalmente de desvendar as mentiras, se inscreve aqui, você pode se tornar membro do canal e você pode dar um valeu. Tem um valeu bem aqui assim. Agora, se você estiver pelo Facebook, você também pode curtir, comenta para dar aquela moralzinha, né, para o algoritmo compartilhar com mais pessoas. E você pode também ser um assinante aqui do Facebook ou dar uma estrela. Agora, se no meio disso tudo você também quiser mandar um Pixus, né, tem um Pixus aqui embaixo para você mandar. Mas vejam, essa fake news que estão usando contra a indicação de Dino não é coisa recente no bolsonarismo. Eles já usavam esse tal decálogo para apavorar e manipular a população antes mesmo das eleições de 2018. E isso foi, na época, fortemente compartilhado pelo Facebook. Mas como eles hoje não podem mais mentir de forma descarada no Facebook, eles partiram para onde? Para o TikTok, para o Kawaii e para o Telegram. Inclusive esse tal decálogo foi a base que eles usaram para justificar um tal golpe militar. Parece que eu tô entendendo. E aí o que a gente deve fazer? É a atenção Lula, é a atenção Supremo, é a atenção políticos progressistas, influenciadores de esquerda, porque os bichos estão saindo dos esgotos, os bichos escrotos, e nesse vídeo eles estão de novo insinuando para os mais desavisados que o Supremo, que o Congresso e que adversários políticos de Bolsonaro estão tentando implantar uma ditadura comunista no país com a indicação de Dino para o STF. E essa teoria da conspiração está também na base do que levou os ataques do 8 de janeiro. Eu acho que compreendi. Então, deu para entender? Assim como na versão em inglês dessa fake news, na versão em português aparecem as supostas orientações para corromper a juventude, controlar os meios de comunicação, dividir a sociedade em grupos antagônicos e catalogar armas de fogo. Outras partes foram ligeiramente alteradas para dar uma versão assim meio abrasileirada, como a inclusão do trecho, colocar em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e a substituição de outra frase que foi um tal de esbanjamento do dinheiro público. Que maluquice, que besteira! E depois de tudo que eu falei até agora, se você se atentar um tiquinho, verá que até mesmo na pandemia eles usaram a base dessa tal regra comunista para chamar o coronavírus de coronafarsas. Eles afirmavam que era um plano de dominação comunista que tinha a participação de um tal de Black Blocs, um grupo denominado antifascistas. É, gente, parece até coisa de filme, né? Coisa de filme de ficção, de teoria da conspiração. Olha só, a existência desse tal decálogo também foi investigada anteriormente pelos boato.org e os Atos e Fatos.
E eles concluíram a mesma coisa, que são alegações falsas. Vocês conseguem entender o perigo que a extrema-direita traz para o mundo e a importância de meios de comunicações independentes, assim como o nosso aqui, o Jumentinho Amarelo? Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que eles não sejam enganados e manipulados com mentiras.